Olá, paz do Senhor Jesus. É sempre bom estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o fracasso. E aí, vocês têm medo do fracasso? Gente, eu morro de medo do fracasso. E aquilo que é importante para mim, talvez seja importante para você. Como de costume, a gente sempre usa um texto bíblico para falar das nossas emoções humanas. E o texto escolhido hoje está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, que diz assim: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para atirarem ou buscam tirar a minha vida. E eu vou encerrar aqui. Quem disse isso foi um dos profetas mais intrigantes da Bíblia, que foi Eliseu. E eu estudando Eliseu, e claro, eu sempre vou tentar buscar a Bíblia, né, com a teoria de esquema. E Elias, primeiro ele teve um medo, mas não foi qualquer medo. Mas irmã Larusca, não foi. O que acontece? Antes de Elias fugir para a caverna, que todo mundo fala dessa história, Elias teve uma grande vitória. Que vitória? Foi quando ele construiu o altar, não foi isso? E destruiu, né, com o fogo do céu, não só o que tinha no altar para ser queimado, quanto a água em volta, né? A Bíblia diz que o fogo lambeu a água, né? Então, assim, foi épico. Eu fico imaginando aquela labareda assim caindo do céu e queimando ali o sacrifício e aquele monte, e fervendo aquela água e consumindo aqueles profetas de Baal, assim, deve ser uma coisa linda de ver. E Elias viu isso. Só que o que aconteceu com Elias é o que a gente chama da síndrome do sucesso ou a síndrome do impostor. O que é isso? Depois, você luta por uma coisa, luta, você estuda, você conquista. Quando você ganha uma grande vitória, vou dar um exemplo. Quando eu estava estudando, eu estava fazendo estágio, né? E aí você atendia e o professor falava assim: caramba, Larusca, pô, seus atendimentos são muito bons e tal. Vou te chamar para minha equipe. Gente, eu tremia igual vara verde. Ué, mas por que eu tremia igual vara verde se eu era uma das melhores alunas, né, do estágio? Era a síndrome do impostor. Então, todas as vezes que você ganha um sucesso, quando você ganha uma vitória, quando você ganha um posto, quando você ganha um prêmio, quando você ganha uma vitória, quando você ganha um ministério, quando você ganha um chamado, quando você ganha uma unção, todas as vezes que você ganha algo em detrimento do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, ao invés de você pensar assim, caramba, eu sou bom, caramba, eu dei conta. Não, a gente tem o que a gente chama de síndrome do impostor. Então, como Elias teve uma grande vitória, como ele teve um grande sucesso, como Deus mostrou para ele assim, para todo mundo ver que ele era um homem de Deus, o que ele fez? Ele pensou assim, caramba, e se eu não conseguir fazer isso de novo? E se eu não conseguir vencer os outros profetas que estavam sobrando? E se eu não conseguir vencer a ira de Jezabel? E se Deus não for... E se essa sorte... Porque quem tem síndrome do impostor acha que é sorte.
E se eu não tiver essa sorte de novo, de ter essa manifestação divina? E aí se instaura nele esse medo do fracasso. Sabe quando você está na igreja e você dirige aquela programação e que todo mundo fala, meu Deus, que coisa linda. Aí o pastor fala para você assim, ó, irmão, o próximo culto é seu. Tu treme na base? Por quê? Porque você acha que o que você fez foi sorte e que você não vai conseguir fazer de novo. Tá certo? Então foi esse medo que gerou, enfim, a depressão de Elias. Então vamos entender aqui. Elias, Jezabel ameaça ele, diz que vai matá-lo. E ele, temendo a própria vida, ele foge. Por que que nós temos que fugir do medo? Do medo do fracasso. Porque, primeiro, o medo, ele vai fazer você fugir. O medo vai fazer você fugir do desafio. Então, dirige aquele culto no próximo domingo. Olha, vai te dar dor de cabeça. Você vai ficar nervoso. Você vai ficar arrumando 1000 desculpas para não ir. Porque você quer evitar o desafio. Porque você acredita que você fez bem. Isso tem a ver com uma questão de sempre se cobrar, de ser perfeccionista. E o perfeccionismo esconde uma insegurança. Tá certo? Então você pensa, se eu fiz uma vez, agora eu vou ter que fazer melhor. E esse perfeccionismo, essa não aceitação do erro e da falha, né, faz com que você tenha medo e não faça. Então você vai fugir do desafio. Você vai faltar o culto naquele dia, você vai inventar uma visita para alguém, você vai fugir do desafio. Porque o desafio de Eliseu estava em matar Jezabel. E o que ele fez? Ele fugiu do desafio. Segundo, o desafio, o medo do desafio rouba a sua identidade. Por quê? Porque Elias, ele era considerado como um homem de Deus. Ele era considerado a voz de Deus. Olha, Elias tinha uma moral tão grande com Deus que Elias falava o que ia acontecer e nem precisava Deus falar com ele. Deus ratificava aquilo que ele falava. Tamanha era a intimidade que Elias tinha com Deus. Só que Elias, pelo medo, ele perde a identidade. Ele esquece de quem ele é para com Deus. Ele esquece que ele fez o fogo cair, ele esquece de tudo isso, né? Engraçado que antes desse episódio do medo, Elias, ele é identificado pelos outros como o profeta. Quando ele vai para o deserto, né? Quem acompanha ele é Betseba. Betseba fala que ele é um moço. Ou seja, lá antes do medo, fala Natália, fala Milena Paz. Lá no deserto, ele era considerado como o homem de Deus. No deserto, ele é considerado o moço. O medo faz você ser a moça. O medo faz você ser a mulher. O medo faz você ser qualquer coisa. O medo faz você não ser ninguém. Muito interessante, porque, exemplo, você está lá executando o seu ministério e você é promovido lá na sua igreja, no seu trabalho, enfim, né? Você recebe um elogio, enfim. Quando você some, quando você foge, quando você evita, as pessoas simplesmente não entendem. Falam, ué, cadê a fulana? Eu estava dirigindo o culto aqui um dia desse, o que aconteceu? Você perde a identidade. Você perde a identidade de coragem. Você perde a identidade de valentia. O medo faz você perder a sua identidade. O medo faz a gente esquecer quem nós somos e aquilo que podemos. Aí Betseba olha para Elias e fala, é um moço. Desce, moço. Deixou o moço no deserto. Não é mais o profeta de Deus, é o moço. Né? Terceiro,
Rapaz, que bom que você chegou, né? Chegou a tempo. Terceiro, bom, o medo, ele faz você fugir do desafio. O medo rouba a sua identidade. O medo faz você dormir. Porque eu sempre vou confundir Elias com Eliseu, gente. Elias achou um zimbro e dormiu. É claro que ele andou um tempo no deserto e tudo mais, mas aqui eu queria dar uma conotação do dormir no sentido de evitar. Eu acho que a fuga, ela é melhor ainda do que a evitação. Porque quando você foge de um desafio, foge de uma conversa difícil, foge de um trabalho, foge da execução de um ministério, foge na execução de um departamento, uma hora você cansa de fugir. Uma hora você anda no deserto, anda, uma hora você fala, não aguento mais andar, vou voltar lá e vou conversar e vou resolver isso. Eu vou voltar e vou, eu preciso de terapia. Aí foge, aí sofre, a ansiedade vai no talo, a depressão vai no talo, pensa, cansei de fugir dos meus problemas, vou voltar para a terapia e vou resolver isso. Né? A fuga, uma hora, ela te cansa. Então você precisa voltar para o conflito, você precisa encarar o problema, né? Agora, a evitação, o dormir, ele não faz isso. É quando você fala assim, como é que é o evitar? Eu não preciso resolver isso. Isso não está me fazendo mal. Eu tô bem do jeito que eu tô. Eu não vou dirigir mais o culto, eu não preciso disso. Eu vou abandonar o departamento, eu não preciso disso. Eu não vou aceitar essa promoção, eu não preciso disso. É o dormir. A gente dorme ante os desafios. E quando você está com tanto... E isso é, de fato, uma pessoa que tem aí transtorno de ansiedade, gente, ela dorme. Por que ela dorme? Porque a mente dela está fazendo ela evitar o conflito, evitar o problema, evitar a dor. Tá? E ali Elias, numa fuga, numa evitação da dor, ele mediante o medo, ele foge. A fuga não dando jeito, ele dorme, ele evita, ele finge que o problema não existe, ele finge que Jezabel não existe, ele finge que não é responsabilidade dele a santidade, o processo de santificação de Israel, ele finge e vai dormir, não é? E o fingimento é muito complicado. Não finja que você não tem problemas. Não finja que você não tem medos. Não finja que você não tem desafios a vencer. Você tem e você vai vencê-los em nome de Jesus. A terceira coisa que o medo faz você fugir, o medo rouba a sua identidade, o medo faz você dormir. Quarto e último, o medo faz você hipercompensar. Irmã Larusca, o que é isso? Vamos falar do medo do fracasso, tá? Se eu tenho medo do fracasso, eu já tentei fugir, não deu certo, eu já tentei evitar, não deu certo, isso está roubando a minha identidade. O que eu vou fazer então? Eu vou lá e vou fazer de qualquer jeito. Eu estou hipercompensando. Entende? Eu sei que eu preciso ter uma conversa muito difícil com meu marido. Algumas coisas estão acontecendo e a gente precisa conversar sobre esse relacionamento. Mas eu tenho medo de conversar. Tenho medo do que ele vai dizer. Eu tenho medo de como ele vai me entender. Paz, Evelyn. Eu tenho medo de como ele vai me entender. Então eu fugi, não está dando certo. Evitei, não está dando certo. Eu dormi, não está dando certo. Eu parei de falar com ele, não está dando certo. Então eu preciso agora conversar. Só que eu hipercompenso esse medo. Eu já vou conversar com ele gritando. Eu já vou conversar com ele esperando o pior. Eu já vou conversar com ele hipercompensando o meu... Porque o avesso é de fracasso, não é ira. O avesso de fracasso é coragem. É a coragem de se posicionar e esperar o que tem que vir. Mas não. Como que a gente geralmente hipercompensa o medo do fracasso? Atacando, gritando, ofendendo.
que também é uma forma de fuga, porque quando eu grito, eu ofendo, eu estou também escondendo o meu medo. Eu não estou tratando do assunto que deveria ser tratado, não estou tratando a conversa em específico. E olha como Elias estava hipercompensando o seu medo. Ele fala assim: Senhor, eu fui muito zeloso. Eu fui muito zeloso com a sua obra, mas o povo de Israel não quer nada com a hora do Brasil. Acaba com a minha vida. Olha só, pensa um pouquinho. Elias tinha saído de Israel e ido para o deserto por causa do medo. Não é? Porque ele falou assim, estão querendo acabar com a minha vida. Foi por causa do medo da ameaça de Jezabel. E agora ele pede para Deus acabar com a vida dele. Hipercompensou o medo. Eu prefiro morrer do que encarar o meu desafio. E aí, gente, é muito complicado essa questão da hiperrecompensa. Dos 4 esquemas que a gente tem dentro dessa autonomia, desse fracasso, dessa autonomia que falta, né? Essa autonomia prejudicada, o fracasso, a hiperrecompensa do fracasso é um dos piores esquemas que tem. Porque pensa comigo, voltando, para a gente poder entrar dentro da terapia de esquema, tá? A gente já falou aqui um pouquinho, agora a gente vai falar um pouquinho da terapia de esquema. Quando o anjo ele vai falar com Elias, a primeira coisa que ele faz é colocar um pedaço de pão na cabeceira. O que significa isso? Significa que para a gente encarar alguns medos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nutrir a mente. Porque o anjo poderia colocar o pão no pé, podia colocar o pão do lado, né? Mas não, o anjo colocou o pão na cabeceira, ou seja, perto da mente de Elias. Por quê? Porque para enfrentar o medo, a primeira coisa que eu preciso fazer é nutrir a minha cabeça com coisas positivas. É nutrir a minha cabeça com coisas legais. É nutrir a minha cabeça com coisas bacanas. Se você anda com pessoas que nutrem o seu drive de medo, que nutrem o seu drive de incapacidade, que te criticam, que diz que não vai dar certo, e diz que não vai funcionar, que você é louca de tentar, que não vai dar certo, você não vai conseguir enfrentar o seu medo. Você só vai conseguir enfrentar o seu medo se você alimentar a sua mente com coisas positivas, com incentivos e mensagens positivas. A paz, Suzana. Pois bem. E aí, bom, sabendo que Elias, se eu fosse analisar psicologicamente Elias tem um domínio que a gente chama de autonomia e desempenhos prejudicados. Irmã Larusca, o que é isso? Vou explicar. Uma criança, tudo acontece lá na infância, gente. Uma criança, quando ela, normalmente, você que tem filho aí sabe do que eu estou falando. Se você pegar uma vassoura para limpar, a criança vai tender a pegar uma outra vassoura para te ajudar. Se você for lavar a louça, a criança vai tender a pegar a louça para te ajudar. E aí vocês, mamães, deixem seus filhos ajudarem vocês. Ah, mas ele vai molhar a cozinha toda. Deixa. Ah, mas ele vai espalhar a sujeira que eu juntei. Deixa. Sabe? Deixa seu filho, ou então vai dando a ele pequenas atividades em casa, para ele poder ir desenvolvendo a autonomia. E uma outra questão também que é muito importante é que ele, ao desenvolver essa atividade, tá rindo, né, Maria? Ele, em desenvolver essa atividade, você sempre o elogia. Ah, mas ele não lavou o copo direito. Elogie. Ah, mas ele não varreu direito. Elogie. Ah, mas ele catou o brinquedo, mas deixou faltando. Elogie. Nesse momento em que você está
desenvolvendo autonomia na sua criança, tá? É muito importante a dupla afeto e autonomia. Afeto e autonomia. Então, como que você vai dar afeto para que ele desenvolva autonomia? Dizendo que ele é o máximo, dizendo que ele te ajudou, agradecendo pelo que ele fez. Por quê? Porque isso vai desenvolver nele um esquema de autonomia bacana. Agora, se você foi uma criança muito criticada, se você foi uma criança super protetora, super protegida, sua mãe não deixava você lavar uma louça, não deixava você limpar um chão, não deixava você dobrar uma roupa, isso é um problema. Agora, tem casos que são mais problemáticos ainda, que é aquela educação que a mãe pede para que você faça algo e depois critica, sabe? Olha, na minha época, várias histórias, tipo, na minha época, minha mãe mandava eu lavar louça e depois jogava tudo no chão porque estava sujo. A minha mãe pedia para eu limpar o chão, porque, na verdade, gente, as práticas domésticas, elas vêm com o tempo, vêm com a prática. Uma criança de 12, 13, 14 anos aí, salvo as suas exceções, sabe fazer um ótimo exercício. Então, assim, geralmente, a prática vai aperfeiçoando. E aí a mãe fala, sua porca, sua imunda, você não sabe fazer nada direito. Ou seja, o que a mamãe aí está fazendo? Né? Está desenvolvendo autonomia prejudicada. E experimentar o abandono, experimentar a crítica, experimentar a dor, experimentar o estímulo negativo. E aí, todas as vezes que a vida te coloca um desafio, o teu esquema de autonomia prejudicado vai falar, caramba, se eu errar, minha mãe vai me bater. Ah, mas eu sou um adulto, mas os esquemas continuam aqui. E é por isso que a gente tem tanto medo. Na verdade, o medo do desafio não é o desafio em si. O medo do desafio é aquele esquema que foi programado lá na sua infância que não admitia que você errasse, porque se você errasse, você seria punido. Tá certo? Bom, esse domínio, falado isso, esse domínio ele tem 4 esquemas, tá? O primeiro esquema é da incompetência. O esquema da incompetência vai gerar na sua mente uma crença. Que crença? Não sou capaz. Não posso. Não consigo. Não vou dar conta. Eu vou errar. Gente, olha só. Elias tinha matado 400 profetas de Baal. Quem era Jezabel na fila do pão? Quem era Jezabel na fila do pão? Ninguém. Mas ele temeu, boa noite, Rafael. Ele temeu a Jezabel. Como é que pode? Por quê? Porque se instaurou o domínio de autonomia e se instaurou o esquema de incompetência. Eu não posso contra Jezabel. E olha, o esquema de incompetência, gente, é um negócio terrível. Por quê? Porque você nem viu o desafio de perto, você já tem medo do fracasso. Você pensa, quantas vezes você já passou por isso? Porque eu já passei também. Exemplo, você fala, vou fazer isso. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Aí alguém fala, vai, tenta. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Tenta, é fácil, vai, faz assim, assim, assim. Você, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí você faz. Quando você faz, que dá certo, você, caramba, não é que eu sei fazer? Ou seja, é um esquema de incompetência, né? Como seria um esquema sadio? Eu vou fazer. Se der certo, ótimo. Se der errado, da próxima vez eu acerto. Não é isso? Agora, quem tem esse esquema de incompetência, ela acha que tudo vai dar sempre errado. E ela se surpreende quando dá certo. Quando foi ela mesma que fez, tá? O esquema de incompetência, ele está muito vinculado àquilo que eu posso fazer, eu tenho habilidades para fazer, eu sei que eu posso fazer, mas por algum motivo ecoa na minha consciência que eu não posso fazer.
Tá certo? Que é esse esquema que foi programado lá na sua infância. E aí você faz e dá tudo certo. Ai, as irmãs que ornamentam a igreja, gente, elas falam, vai dar tudo errado, o pano não vai dar, a costura não vai dar, a bola não vai ser suficiente, e nossa, se briga. Aí daqui a pouco faz a ornamentação ficar linda. Aí eu falo, caramba, ficou bonito, né, irmã? Aí ela olha assim, ela que se surpreende, ficou muito bonito. Gente, a capacidade de ornamentar estava dentro dela o tempo todo, mas e a incapacidade que não deixa a pessoa ver as habilidades que ela tem, não é? Olá, Débora, paz. Então, assim, a incapacidade não tem nada a ver, não é uma incapacidade real, é uma incapacidade inconsciente, tá certo? Que tenta paralisar você e você não encara o desafio. Vocês acham mesmo que Elias não tinha capacidade de matar Jezabel? Vocês acham mesmo que Deus ia deixar Elias na mão de Jezabel? Vocês acham mesmo que Deus ia deixar Jezabel matar Elias? Claro que não. Mas a incompetência faz com que a gente desconfie das próprias habilidades que possuímos. Tá certo? Mesmo que não seja verdade. Segundo esquema, emaranhamento de selfie. Irmã Larusca, o que raio é isso? Calma que eu vou explicar. Emaranhamento de selfie. O que é isso? Olha só que interessante. Elias diz para Deus, eu sou zeloso. Porque Israel está sendo negligente. Por isso, eu fiquei sozinho. Então, vamos analisar esse texto à luz da terapia de esquema. Dentro da terapia sistemática, tem uma técnica que a gente chama de... Ai, gente, eu vou lembrar. Genograma. Quem é minha paciente aí? Quem é minha paciente, sabe? Eu pergunto, cadê o pai? Cadê a mãe? Quem te abandonou? Foi criado por quem? Tem irmão? Tem marido? Quantos filhos? Quando eu faço essas perguntas, é porque eu estou tentando formar o genograma familiar. É a dinâmica familiar, tá certo? E existem alguns genogramas, existem alguns ambientes, existem algumas estruturas familiares onde o fracasso daquele indivíduo é o elemento que equilibra a harmonia da família. Calma aí. Vou dar um exemplo. Seu pai tem muitos problemas de relacionamento. Sua mãe tem muitos problemas de relacionamento. Seu pai não consegue falar com a sua mãe. Sua mãe não consegue falar com seu pai. A comunicação deles é péssima. Qual era o correto? Eles fazerem terapia de casal. Mas aí, olha o que acontece. Eles jogam toda essa atenção que necessitava virar para a vida de casal para a criança. Então, o assunto deles são as crianças. O assunto deles é a escola da criança. O assunto deles é a saúde da criança. E a criança, nesse emaranhamento familiar, ela percebe, quando eu estou bem, eu não sou um problema, meus pais brigam. Quando eu estou mal, quando eu estou doente, quando eu estou dando problema na escola, quando eu estou sendo levado, os meus pais viram a atenção deles para mim e eles não brigam. Inconscientemente, a criança, ela se coloca como um problema constante para evitar briga e confusão e desequilíbrio no meio daquela família. Ou seja, é um genograma tóxico, tá? E essa criança, ela sempre vai ser, ela pensa assim no inconsciente dela, eu vou sempre dar trabalho. Eu não vou ser autônomo, eu tenho que ser dependente. Eu não posso ser saudável, eu preciso ser doente. Existem crianças que desenvolvem sintomas psicossomáticos. Criança que desenvolve dor de barriga, dor na barriga, você leva no pediatra, não tem nada.
Aí você vai no genograma da família, você entende que aquele casal só está junto por causa da doença daquela criança. Ó. Exemplo, outro exemplo. Avós que se aposentaram, sofreram lá o ninho vazio, né? E se veem sem uma razão de vida, não conseguem olhar para dentro de si e encontrarem dentro de si uma razão de vida. E aí o que esse idoso faz? Ele começa a interferir na vida da filha, começa a interferir na vida do neto, tá? De forma que esse ancião, essa anciã, ela está sempre buscando problemas para serem resolvidos, porque ela tem dificuldade de olhar ela como fonte da própria vida, a razão da própria vida. E aí ela acaba adoecendo os outros relacionamentos que existem do lado, né, à volta dela, né? E aí existe um emaranhamento terrível. Ai, meu Deus, é difícil resolver. Então perceba que o que era Eliseu? Eliseu era o homem zeloso. Mas ele fala que estava sendo zeloso não porque ele era zeloso, mas é porque ele estava evitando um problema em Israel. E por ele estar tentando evitar um problema em Israel sem sucesso, porque Israel continuava sendo idólatra, ele tem medo de Deus abandoná-lo, como Deus estava abandonando Israel. Porque Elias merecia ser abandonado? Não. Mas Israel merecia. Gente, o emaranhamento de selfie é muito complicado. Por quê? Porque você está correto no procedimento da sua vida. Mas se você tiver um ambiente desfavorável de emaranhamento, você vai sentir que você também é merecedora daquele mal que está sobrevindo sobre aquela situação. Vou dar um exemplo prático, tá? Já foi no culto de libertação? Então, culto de libertação começa, né? O pessoal lá começa a orar e tudo e tal, daqui a pouco cai o endemoniado lá. Pá! Gente, a primeira coisa que a gente faz, tu tá com a vida no altar. Tu tá com a vida no altar. Mas você pensa, ai meu Deus do céu, será que a próxima sou eu? Emaranhamento. Percebeu? Um outro exemplo. Você paga todas as suas contas, não tem nada que você deva. E aí, de repente, você descobre que a luz do vizinho foi cortada. Você pensa, meu Deus do céu, ai, vou ver se eu paguei a minha conta, acho que vão cortar minha linha. Ou vão cortar minha luz. É o emaranhamento. Só que assim, isso não é um emaranhamento, mas é só um filo de emaranhamento, tá? O emaranhamento, ele é justamente isso. É quando o meio e eu nos tornamos uma coisa só. Eu não tenho que ficar pensando o que Deus vai fazer com Israel. Eu não sou Israel. Eu sou o profeta zeloso. Então eu tenho que me relacionar com Deus não como Israel que abandona. Eu tenho que me relacionar com Deus como o profeta zeloso. Quem sou eu? Tá? Ah, mas a minha família, todo mundo fracassou. Você vai fracassar? Não. Ah, mas na minha família ninguém terminou os estudos. Você não vai terminar? Não, você vai terminar. Ah, porque na minha família todo mundo é desequilibrado emocional. Então você vai ser a única sã. Se for minha paciente, então com certeza. Então, assim, é sobre isso. Esse emaranhamento que aconteceu na cabeça de Elias, resultado do fracasso, fez com que ele achasse que Deus abandonaria ele como Deus estava abandonando Israel. Mas isso não é uma realidade, não foi uma realidade. Tá? E aí, por fim, aí a gente passou pela incompetência, a gente passou pelo emaranhamento, agora a gente vai passar pela análise exagerada. O medo, tá? Esse esquema de autonomia, quando você tem medo de fazer as coisas, tem medo de enfrentar o desafio, tem medo de viver a própria vida. Gente, eu fico pensando, foi por isso que Deus mandou Abraão sair da terra e da parentela, para desenvolver autonomia.
não é? Porque a gente só desenvolve autonomia enfrentando os desafios da vida, né? Bom, e aí vamos lá. Eita, deixa eu consertar aqui. Vamos lá. Análise. Olha isso. Olha o que Elias fala para Deus. Estão querendo acabar com a minha vida. Estão querendo acabar com a minha vida. Israel, do jeito que ele fala, parece que Israel inteira está querendo ir atrás dele. Só que a Bíblia me fala que existe uma mulher que quer ir atrás dele. Existe uma mulher que quer matar Elias, que é Jezabel. Então, assim, que monte de gente é essa que está querendo matar Elias? Que ele fala, estão querendo me matar. Ele era para ter falado assim, Senhor, Jezabel está querendo me matar. Esse é o certo. O risco é esse. O desafio é esse, enfrentar Jezabel. Mas olha o que ele fala para Deus. Estão querendo acabar com a minha vida. É isso que o medo do fracasso faz. Ele amplia o desafio, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho pânico de ir na rua. Tá. Por que você tem pânico de ir na rua? Porque vão me atropelar, vão me assaltar, vão me matar, vão me assediar, vão barará. Você amplia, tá? O medo, ele amplia o erro. O medo, ele amplia a vergonha. O medo, ele amplia o desafio. Você quer ver? Você teve uma oportunidade lá. Isso acontece comigo direto. Teve uma oportunidade lá, errou a letra da música. Gente, ninguém nem percebeu. Mas para você, foi o erro do século. Você foi pregar, deu uma vez eu falei Levíticos errado. Eu falei, gente, vai Levíticos errado, minha amiga. Aí ninguém nem percebeu. Mas eu que tenho medo do fracasso, para mim pareceu um erro elefante de bolinha amarela. Tá? Gente, eu vou entrar num novo negócio. Gente, eu tenho medo de coisas que nunca nem aconteceram. Eu vou começar um trabalho. Eu tenho medo de coisas que nem aconteceram. Pare e pensa um pouquinho para você saber se você tem essa análise exagerada. Quando você começou no seu serviço, começou no seu negócio, começou no seu ministério e pensou nas possibilidades do fracasso. Dessas possibilidades de fracasso que você ficou maquinando na sua cabeça, o que de fato aconteceu? E do que aconteceu, o que de fato as pessoas notaram em que foi um desastre? Nada. Então, assim, o medo, ele exagera. O medo exagera o desafio. O desafio é bem mais fácil do que você pensa. Vencer isso é muito mais fácil do que você pensa. Vencer esse medo é muito mais fácil do que você pensa. Vencer essa dor é muito mais fácil do que você pensa. Quebrar esse bloqueio é muito mais fácil do que você pensa. Mas o exagero de riscos faz com que essa coisa se torne um gigante, quando na verdade é só um filisteu, adorador de outros deuses. Beleza? Sim. Por fim, o último, que é esse que eu vou fechar, tá? Fracasso. Gente, esse fracasso, esse esquema de fracasso não é tipo fracassei. É uma crença, tá? Dentro da terapia de esquema, é uma crença que é uma crença limitante que ecoa o seguinte: não há nada que eu faça que vai fazer esse negócio dar certo. Não há nada que eu faça sobre esse relacionamento que vai fazer dar certo. Não há nada que eu possa fazer com esse departamento que vai fazer ele dar certo. Não tem nada que eu possa fazer por essa amizade que vai fazer essa amizade dar certo. Não tem nada que eu possa fazer pela minha vida que vai fazer a minha vida dar certo. Não tem nada que eu possa fazer que vai fazer com que alguém me ame. Não tem nada que eu possa fazer que vai fazer isso dar certo. Gente, esse é o pior.
esquema, dentro da autonomia que existe. Por quê? Porque se tudo que se você fizer, ou se você não fizer, vai dar errado, o que acontece aí? Gente, o que motiva a gente a viver? Não é a esperança de dar certo? Ah, eu vou tentar. Se dá certo, bem. Se não der, eu pulo para outra. Isso é uma mente esperançosa, né? Paulo Freire fala sobre esperançar. Eu gosto desse artigo dele. Porque a vida, ela é o que motiva a gente a viver, gente. A esperança. Sabe? É a esperança de um casamento, é a esperança de um namoro, é a esperança de uma promoção, é a esperança da conclusão de um curso, é a esperança do crescimento de um departamento, é a esperança do crescimento de um ministério. O que motiva a gente é a esperança, né? É por isso que Paulo fala, traz à memória aquilo que te dá esperança. Precisamos de esperança. Tá? E aí, quando você tem esse domínio do fracasso, é como se você fizesse assim, não adianta eu lutar, eu não vou ser santa mesmo. Não adianta eu estudar, eu não vou saber mesmo. Não adianta eu treinar, eu nunca vou ser boa mesmo. Não adianta eu tentar aprender, eu não vou conseguir mesmo. E aí, olha o que acontece. Ela vai a paz, Lília. Essa escala de Beck, ela vai treinar a desesperança. E o seguinte, quanto maior a desesperança, maior é a taxa desse sujeito de entrar numa depressão. Perceberam? Então, assim, quanto mais baixa for a taxa de desesperança, mais esperança esse ser e mais longe ele estará da depressão. Então, quando Elias chega à conclusão de que ele não pode fazer nada para enfrentar Jezabel, ele alcança taxas terríveis de desesperança, ele se sente sozinho e aí ele pede capo da própria vida. Perceberam? Irmã Larusca, já entendi que eu tenho aí esse negócio de autonomia prejudicada. Eu vi que eu me sinto incompetente, eu me sinto fracassado, eu acho que os problemas, a incompetência. Agora, o que eu faço? Né? Porque falar o problema não vai adiantar, tem que mostrar a solução do negócio. Bom, e a Bíblia vai nos dar essa solução. Eu acho muito interessante porque Deus maneja Elias da mesma forma que eu manejaria um set terapêutico alguém com esse domínio de incompetência prejudicado. Primeiro, ele alimenta, tá? Elias na mente, vai explicar o que é, igual eu acabei de alimentar a mente de vocês, tá certo? Ali detectando o problema. Gente, segundo, Deus fez Elias voltar pelo mesmo deserto que ele fugiu. E na terapia a gente vai fazer a mesma coisa. Do que você tem medo? Ah, eu tenho medo de dirigir. Então vamos lá. Vou ficar paciente, vou marcar uma terapia presencial, vou dizer, vamos lá, querida, entra no carro. Como é que você tá? Liga o rádio. Como é que você tá? Pega no volante. Não adianta. Porque assim, entende o seguinte, eu acho interessante que Deus não tirou Elias da caverna para falar com ele. Deus falou com Elias dentro da caverna. Gente, Deus vai falar com você dentro do seu medo. Ele não vai tirar o seu medo para falar com você. Então, eu não vou tirar o seu medo. Eu vou ensinar você a modular o seu medo. E Deus faz muito parecido. Fez muito parecido com Elias. Então, assim, do que você tem medo de dirigir? Você vai dirigir. O sucesso da terapia é quando você voltar pelo mesmo caminho que você trilhou para fugir e encarar o seu medo. Tá certo? Irmã Larusca, eu tenho medo de um relacionamento. Eu vou começar. E aí, minha filha? Tá olhando alguém aí?
interessante aí na sua igreja. E aí, ai, comecei a namorar, que bom, vamos lá, vamos treinar isso aí. Ah, eu tenho medo, não sei se ele gosta de mim, se não gosta. Vamos lá, vamos. Não desiste dele, não. Vem comigo, vamos devagar, vamos entender isso aí. Tenho medo de sair de casa, tenho medo de trabalhar, tenho medo de investir no negócio. Eu vou fazer você voltar o mesmo caminho que você trilhou para fugir do desafio. Eu vou fazer você voltar para poder encarar o seu desafio. Tá certo? Foi o que Deus fez com Elias. Disse assim, ó, pelo mesmo deserto que você veio, você volta. Tá certo? Segundo, primeiro, vou alimentar a sua mente, vou fazer você entender os seus esquemas. Segundo, vou fazer exercícios que paulatinamente vão fazendo você encarar o desafio. Ah, eu preciso ter uma conversa muito difícil com o meu marido, eu tenho medo do que ele vai reagir. Então, vamos treinar comigo? Vamos escrever? Como vai ser esse discurso? Vai ser oral? Vai ser escrito? E aí a gente vai elaborando uma forma de você ir encarar o seu medo. Terceira coisa e última, o que Deus fez com Elias? Primeiro, ele nomeou Azael, ele falou assim, ó, volta para o deserto, volta para o conflito, volta para o problema, volta para o medo, unge Azael, unge Jeú e unge Eliseu. Tá? Um para ser rei da Síria, outro para ser rei de Israel e o outro para ser profeta que substituiria ele aí na caminhada. E ele diz o seguinte, o que um não matar, o outro vai matar, e o que o outro não matar, o outro vai matar. Vai sobrar 7.000 habitantes que não se renderam à adoração de Baal. Bom, só que olha que interessante. Se você estava com medo dos israelitas que iam te matar, eu já tô falando para você que eu vou matá-los, certo? Certo. A Síria era um dos povos de potência de guerrilha gigantescos. Então, assim, Deus já tinha resolvido o seu problema, tá certo? Deus já tinha resolvido o problema de Eliseu. Só que eu achei muito legal da parte de Deus, e isso também a gente inclui na terapia de esquema, é que a primeira pessoa que Deus apresentou entrar no caminho de volta para o deserto, Deus colocou Eliseu no caminho de Elias. Então, assim, você precisa colecionar pessoas para dizer, vamos, Elias, atravessa o deserto, vai dar certo. Anda, Elias, atravessa o deserto, vamos lá encontrar Jezabel. Anda, Elias, vai dar certo, vamos comigo, eu te ajudo. Vamos, Elias, eu tô contigo, porque Elias larga o boi, né? Larga lá o churrasco que ele fez, né? Se despede dos pais e acompanha Elias. Então, é muito difícil vencer o domínio da autonomia se você não tiver uma pessoa que te apoie, uma pessoa que te levante, uma pessoa que te coloque para cima, uma pessoa que diga, vai que você consegue, vai que eu tô com você, vai que qualquer BO eu te ajudo, vai, eu acredito em você, sabe? Se você percebeu que você tem esse dom, esse domínio de autonomia e desempenho prejudicados, afaste-se de pessoas que gatilham seu domínio. Não escute críticas. Estou falando sério, tá? Uma coisa que eu falo para as minhas pacientes é o seguinte: proteja a sua ferida, proteja o seu domínio. Não deixe que ninguém meta o dedo no seu domínio e rode. Porque enquanto você permitir que as pessoas firam o seu domínio, eu não vou conseguir manejá-lo. Eu preciso que ele esteja guardado. Guarde o seu domínio. Então, assim, se você é uma pessoa que percebeu que não tem segurança, não agregue pessoas perto de você que te criticam o tempo todo.
faz ouvido de mercador, tapa o ouvido, sai andando. É desse tipo de pessoa que você tem que sair andando, que você tem que fugir. Não é do desafio, não. É dessas pessoas que ficam aí. Ai, gente. Essas pessoas que ficam aí te dando um monte de conselho negativo, falando que tudo que você vai fazer dá errado, que você é maluca, que você é louca. Não, pelo amor de Deus, foge disso, tá? E agregue na sua vida, no seu caminho, pessoas que te incentivem a ser melhores. Pessoas que façam como Eliseus. Vamos lá, Elias, eu estou contigo. Vamos lá, vamos ungir, vamos ungir Azael, vamos ungir Jeú, vamos fazer o que Deus está mandando a gente fazer, vai dar tudo certo, e se pintar guerra, eu guerreio contigo. Tá? É muito importante que a gente agregue pessoas que nos incentivem a vencer os nossos próprios medos e afaste pessoas que não nos agregam, que nos deixam inseguros e com medo. E uma palavra que eu queria deixar hoje, que eu sempre deixo na maioria dos meus vídeos: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo da incompetência, todo medo do fracasso, todo medo da vergonha, todo medo da defectividade, todo medo do pavor, todo medo da insegurança, todo medo. Se você não tiver ninguém para te incentivar a fazer algo e vencer o seu medo e confrontar o seu desafio, ore a Deus, que ele lança fora todo medo. A fé lança fora todo medo. E eu vou deixar um outro versículo aqui também, tá? Que diz assim: eu não te dei espírito de pavor, mas te dei espírito de ousadia. Seja forte e corajoso. Fiquem com essa palavra, beijo e tchau, paz.